Ó Santo Espírito, doce Consolador, Tu és digno, Tu és adorado, Tu és reverenciado, Senhor de toda grandeza. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade, proclamamos as Tuas maravilhas, declaramos a Tua santidade, Rei da glória, Senhor eterno, Deus Todo-Poderoso. Nós Te amamos. Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Sejam bem-vindos, amados, a mais este encontro na Sala do Trono, neste dia tão especial, quando nós encerramos mais uma semana. Eu estou compartilhando aqui nas minhas redes sociais. Você já fez isso? Já vai chegando e vai compartilhando, chamando outras pessoas para tomarem parte neste momento tão especial, quando nós chegamos para dizer: toda a criação tem um Senhor, toda a criação se une para adorar, toda a criação exalta o Teu nome, e nós, feitos à Tua imagem, segundo a Tua semelhança, não podemos nos silenciar, não podemos fazer cessar a nossa voz, mas ecoamos o som da nossa voz nos altos céus para dizer: Tu és o autor da criação, Tu és o autor da criação. Toda a criação te louva, toda a criação te adora. Tu és Elohim, o Deus Criador. Tu és o autor de todas as coisas. Nós somos na terra a extensão do Teu governo. Tu nos formaste à Tua imagem, segundo a Tua semelhança, para que nós possamos exercer o Teu governo na terra, caminhando e operando em parceria contigo. Nós não estamos aqui para fazer o que bem quisermos, pois a autoridade que em nós repousa não nasce em nós mesmos. A fonte de toda autoridade és Tu, Senhor. E nós estamos aqui para exercer esta autoridade na terra. A fonte de todo governo é a sala do trono. É da sala do trono que procedem os Teus decretos reais para serem executados nas terras dos homens. E nós, o Teu povo, nós, a Tua igreja, somos os Teus embaixadores para fazer valer na terra dos homens os Teus decretos reais, emitidos pela Tua boca, que jamais podem ser revogados, jamais podem ser invalidados, pois agindo Tu, Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Tu és o Supremo, Tu és o Criador, Tu és o Soberano, Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o autor e o consumador de todas as coisas. Nosso coração se alegra em Ti no final desta semana, neste dia tão glorioso que Tu nos destes para viver, estabelecido desde sempre como um memorial da criação. Este dia que aponta para o Criador. Toda a criação não é resultado de uma evolução desordenada, descontrolada. Não, há um Criador. É isso que nós dizemos a cada Shabat. Há um Criador. Yahvé é o seu nome. Yahvé é o Criador. Yahvé é o Criador. Yahvé é o Criador. E Jesus é o Senhor de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Glória, glória e majestade estão diante dEle, força e formosura no seu santuário. E a sua igreja, o seu povo, pertencentes a Ele, por direito de criação e por direito de redenção, se unem neste dia para dizer: Tu és o autor da criação. Tu és o autor da criação. Glórias sejam dadas a Ti. Tu és o autor da criação. Tu és o Criador. Este é o Teu dia. Este é um memorial que fala no mundo espiritual da Tua assinatura na criação. A Tua assinatura está sobre a criação. Oh, aleluia! Sobre a criação está a Tua assinatura. Louvado, engrandecido, exaltado seja o Teu nome,
porque nós, os teus embaixadores, nós, os teus atalaias, temos provado dia após dia o teu amor paternal, a tua graça sem fim, o teu zelo, o teu cuidado, a tua provisão, a forma gloriosa como tu te preocupas com cada uma das nossas necessidades. Nenhuma palavra ainda chegou à nossa boca, tu já conheces aquilo que se passa no nosso coração, tu nos sondas, tu nos conheces, tu conheces o nosso sentar e o nosso levantar. Até pelo jeito de nós nos sentarmos, tu já sabes o que se passa em nós. Tal conhecimento é demasiado demais para mim. Louvado sejas tu, Deus de toda grandeza, por cuidares de nós, por proveres sobre nós mais do que nós precisamos, porque tu supres as nossas necessidades em glória, muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos, pelo teu poder que opera no meio da igreja, o poder do teu Espírito, o poder da tua palavra, que operam no nosso meio, trazendo toda sorte de cura, trazendo toda sorte de provisão, trazendo toda sorte de libertação, trazendo toda alegria, renovando as nossas forças, quebrando as nossas cadeias, rompendo os grilhões que tentam nos prender. Tu és o nosso Deus, tu serás o nosso guia para sempre. E nós chegamos neste dia para dizer: Autor da criação, assim como tu descansastes de toda a tua criação, mostrando que ela era plena, perfeita e muito boa, nós entramos no teu descanso. Nós entramos neste descanso onde não nos falta nada. No finzinho do 6º dia, quando tu formastes o homem do pó da terra, soprastes nele o teu fôlego nas suas narinas, e o homem se torna alma vivente, tu olhas tudo e dizes: é muito bom, não falta nada. E nós chegamos diante de ti, descansamos neste dia, não um descanso meramente humano, não. Nós descansamos debaixo de uma certeza de que não nos falta nada. Porque Yahvé é o nosso é o nosso pastor, não temos falta de nada. Tu supres cada uma das nossas necessidades, tu cura todas as nossas enfermidades, tu vens de encontro às nossas necessidades e as supre segundo as tuas riquezas em glória. Não nos falta nada. Não nos falta nada. O teu amor infinito, a tua graça bendita, o teu zelo. Oh, louvado sejas tu. Glorioso és tu. Maravilhoso és tu. Não há Deus como tu. Não há outra rocha. Temos a ti. E em ti nós temos todas as coisas. Glórias a ti. Glórias a ti. Glórias a ti. Aleluia. Amados, nós estamos, desde o pôr do sol de ontem até o pôr do sol do dia 24, nós estamos em uma santa convocação de jejum e oração, buscando a face do Senhor, exaltando o seu nome, buscando a sua presença, buscando a sua unção, regado com ações de graças, coração agradecido por tudo que o Senhor tem feito, por todo o seu amor, por toda a sua proteção, por todos os livramentos que o Senhor tem trazido. Louvado seja o nome do nosso Deus, que tem agido para conosco segundo as suas misericórdias. Misericórdias que se renovam a cada manhã, e por causa delas nós não somos consumidos. Pois é a misericórdia do Senhor que proveu o justo e justificador Jesus Cristo de Nazaré. Sem Ele, nós seríamos consumidos. Sem Ele, nós seríamos destruídos ao entrar na presença de um Deus tão santo. Mas a misericórdia de Deus, aquela misericórdia que Ele disse a Moisés, que quando Moisés fosse colocado na fenda da rocha, Ele provaria. Esta misericórdia nos alcançou em Jesus. Jesus é a rocha ferida. Jesus é a rocha que foi ferida, onde nós fomos escondidos. Como disse Paulo, eu morri e a minha vida está escondida com Cristo em Deus, na fenda da rocha. Eu e você estamos guardados na fenda da rocha. E o que eu provo na fenda da rocha? A misericórdia do Senhor. E esta misericórdia se renova a cada manhã. Automaticamente ela se renova a cada manhã. E por causa desta misericórdia, nós entramos na presença de Deus. E ao invés de encontrarmos juízo e morte, nós encontramos graça, favor, perdão, provisão, cura. Aleluia! Nós estamos durante este tempo
de 21 dias em jejum, em oração, cada um abrindo mão de algo em função de buscar a face do Senhor, primeiro para lhe agradecer por tudo aquilo que ele fez. Segundo, para clamar por um novo mover de Deus, clamar para que venham ventos de avivamento, clamar para que o Senhor envie mais e mais da sua unção, neste tempo que precede a volta de Jesus Cristo, para que haja uma grande colheita de almas. E terceiro, para que cada um individualmente possa apresentar ao Senhor os planos e os projetos para o ano de 2021, para receber os recursos do céu. Sim, os sonhos do nosso coração nós apresentamos a Deus, e Deus, do seu trono de glória, libera toda a provisão para que aquilo, segundo a sua vontade, seja estabelecido na nossa vida. Que tempo glorioso é esse? E como jejum sem oração é dieta, e nós não estamos de dieta, nós estamos de jejum, nós oramos. E como oração sem palavra é apenas boas intenções ou lamentos, nós vamos à palavra. E nós estamos lendo um capítulo por dia do Evangelho de João e gerando este capítulo. Nós hoje encerramos a meditação no capítulo 1 do Evangelho. Que coisa gloriosa, não? Um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Eu sou apaixonado pelo Evangelho de João, sou suspeito. Mas que capítulo tremendo o capítulo 1 de João. Que coisa espetacular esse capítulo. Mas agora nós chegamos no capítulo 2, que é o capítulo que vai do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã. O segundo dia. E é interessante este capítulo, porque ele nos traz o primeiro milagre de Jesus Cristo, né? O primeiro milagre de Jesus em uma festa de casamento. João, capítulo 2, eu quero ler com vocês. Todos os dias que eu estiver aqui com vocês, eu vou ler o capítulo do dia. João, capítulo 2, você pode acompanhar na sua Bíblia, ou você pode ouvir, se assim preferir. Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais, seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Uma média de 80 a 120 litros, cada um deles. Versículo 7. Jesus disse aos serviçais, enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse, tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse, todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora? Com esse, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. A Páscoa dos judeus estava se aproximando, e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e cambistas assentados negociando. Tendo Jesus feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas, tirai essas coisas daqui, não façais da casa do meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Os judeus o contestaram dizendo, que sinal de autoridade nos mostras para agires desta maneira? Jesus lhe respondeu, destruí este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi construído este templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Por essa razão,
Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso. E creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles porque os conhecia todos. E não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em mim, Deus habita em você, de maneira que nós podemos dizer que nós somos a casa do Senhor. Uma casa de oração, um lugar de adoração, um lugar onde o incenso da adoração sobe à presença do Senhor. Você e eu somos casa de oração. Você e eu somos lugar de adoração ao Rei. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Adore, adore. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, oh, quão maravilhoso. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós te exaltamos cumprindo a nossa vocação, casa de oração, casa de adoração. E neste dia, Senhor, nós jogamos fora tudo aquilo que veio para contaminar este templo. Nós jogamos fora, Senhor, tudo aquilo que veio para perverter este templo. Tudo aquilo que veio desvirtuar, tirar a identidade do templo que somos nós. Nós jogamos fora. Oh, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Oh, quão poderoso esse nome é, poderoso esse nome é.
o nome de Yeshua, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Hoje pra sempre reinarás. És teu é o reino, sim, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso teu nome é, poderoso teu nome é, nome de Jesus, meu Rei. Poderoso teu nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso teu nome é, teu nome Jesus. Poderoso nome, santo nome, majestoso nome, é o teu nome, Jesus. É o teu nome, Jesus. Teu nome é majestoso, poderoso, glorioso. O teu nome, Jesus, enche os céus e a terra, enche esta casa, enche estes corações. O teu nome, o teu nome, o teu nome. Cante a Ele, adore a Ele, este nome sublime, este nome sublime. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, Jesus o Cordeiro, a videira verdadeira, o Verbo, a palavra. Teu nome é santo, teu nome é santo, teu nome é santo, Jesus, 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 Jesus. Adorado é o teu nome, adorado é o teu nome. Oh, rianda raça kahaya sheke, oh, rotoko huyashe. Adorado é o teu nome, adorado é o teu nome, Jesus, 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 Jesus. Teu nome é santo, teu nome é santo, teu nome é santo, Jesus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 12 diz: porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome além do nome de Jesus. O nome de Jesus é a chave que abre os céus sobre nós. O nome de Jesus tranca as forças das trevas, impedindo Satanás de cumprir os seus propósitos malditos contra a nossa vida. O nome de Jesus é lugar seguro. O nome de Jesus é abrigo. O nome de Jesus é vida, é cura, é libertação. Louvado seja este nome. Que coisa gloriosa é poder trazer sobre nós
este nome. Há um velho hino que diz: leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome traz consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Aleluia! Levar o nome de Jesus. O nome de uma pessoa significa aquilo que ele é, representa a identidade de uma pessoa. É por isso que nós não temos o nome de Deus, nós temos mais de 700 nomes para Deus. Os nomes, os judeus não dão um nome para Deus, até mesmo o nome Yahvé que nós usamos, essa pronúncia é o que possivelmente mais se aproxima, mas não existe um consenso entre os judeus da pronúncia correta do nome de Deus, porque o nome define uma pessoa e Deus não pode ser definido. Então o que é que nós temos de Deus? Os nomes redentivos. Deus se revela através dos seus nomes redentivos, mas todos os nomes de Deus... Todos os nomes de Deus que revelam uma faceta do seu caráter, uma faceta da sua revelação, se resumem num nome: Yeshua HaMashiach. Yeshua, Jesus, o Messias. Ele é o nome que nos foi dado pelos anjos, trazido pelos anjos, entregue a Maria para que assim fosse chamado o menino. E nós temos autoridade para levar conosco este nome por causa de uma aliança. E esta aliança, um dos pontos principais da aliança é a ceia memorial da aliança. Uma aliança, diz o apóstolo Paulo, mesmo que meramente humana, ninguém a revoga ou acrescenta coisa nenhuma. E quando uma aliança é firmada, existia um ritual chamado a ceia memorial da aliança. O que era a ceia memorial da aliança? A ceia memorial da aliança, ela era tipificada pelo pão e pelo vinho. O pão, símbolo do corpo, o vinho, símbolo do sangue. Como os judeus não bebiam sangue, nem sangue de animais, muito menos de pessoa, o suco da uva, ou o vinho, que é chamado sangue da uva, substituía o sangue de um animal e era bebido por aqueles que entravam em parceria de aliança. Pois bem, foi praticamente isso que Jesus Cristo fez na ceia. Quando ele toma o pão, nós falamos disso a semana passada, símbolo do seu corpo, e parte este pão, e diz: isto é o meu corpo, ele está lançando luz sobre o significado do ato de partir o pão. Ele não está transformando o pão, mas ele está trazendo luz sobre o significado do ato de partir o pão. A mesma coisa com relação ao cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. O sangue de Jesus estava ainda correndo nas suas veias, Ele não tirou do seu sangue, não cortou o seu sangue, colocou no cálice para que ninguém bebesse de maneira nenhuma, Mas o que é que ele está dizendo? Assim como este cálice vai ser derramado um pouco sobre a terra, e assim como vocês vão beber deste cálice, assim o meu sangue será derramado por vós e por todos os homens para perdão dos vossos pecados. Esta é a ceia memorial da aliança. Nós falamos bastante a respeito disso a semana passada, mas hoje nós queremos falar um pouco sobre a natureza dos elementos da ceia do Senhor. O pão e o vinho, ou o suco da uva, tanto faz, de acordo com a tradição da igreja local. Existem 4 opiniões a respeito do que acontece ali. A primeira dela é a doutrina da transubstanciação. O que é a doutrina da transubstanciação? Essa é a doutrina da Igreja Católica Romana. Ela afirma que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus, quando é abençoado pelo padre. Certo? Então não é uma representação, é uma transubstanciação. Há uma mudança de substância do pão para a carne, para o corpo, e do vinho para o sangue de Jesus, certo? E por isso que ele é adorado. A Igreja Católica Romana adora a hóstia, adora o cálice. É chamado de Santíssimo Sacramento do altar. Ok?
Para a Igreja Católica Romana, a hóstia é Jesus. A hóstia é o corpo de Jesus, literalmente. Certo? E aí, quando termina, o padre vai e diz: eis o mistério da nossa fé. Só que fé não é mistério. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. A fé, como mistério, é um fanatismo religioso. A nossa fé suporta a prova, né? A fé não é um mistério. E essa doutrina ela é desmentida, primeiro, pela experiência, pois esses elementos não se transformam. Se você é católico ou já foi católico, assim como eu, você comeu a hóstia e bebeu do cálice e a hóstia é farinha de trigo, né? E o cálice é vinho. Se você celebrar umas 4, 5 missas, você vai ficar bêbado. Você vai ficar alto pelo menos. É vinho. Não tem? O álcool permanece ali. Então a própria experiência mostra que não houve uma transubstanciação. Não houve uma mudança de substância ali. Permaneceu a mesma coisa, né? E pela lógica. Outra coisa que derruba é a lógica. Jesus estava em seu corpo físico quando declarou: isto é o meu corpo. Isto, não este. Ele não se referia ao pão, mas ele se referia ao ato de partir o pão. E ele continuou ali, andando, vivo. Ninguém mordeu o corpo de Jesus. Aquele pão não se transformou em carne de Jesus, nem aquele cálice, aquele vinho se transformou em sangue. Era um vinho do mesmo jeito. Diga-se de passagem, o apóstolo Paulo até dá uma bronca na igreja de Corinto, porque na ceia do Senhor tinha gente que saía da ceia bêbado. Bebia tanto do vinho que ficava bêbado. E Paulo disse: enquanto uns não têm direito de beber, outros se embriagam na ceia do Senhor. Então não existe essa história de mudança de substância, de maneira nenhuma. O vinho é vinho, o pão é pão, certo? Não há uma mudança de substância e muito menos deve ser adorado. Misericórdia! Meu Deus não é feito de farinha de trigo? Jamais me curvarei para adorar um pedaço de pão que foi feito numa padaria? Jamais me curvarei para adorar um pouco de vinho? O Senhor Jesus, somente a Deus nós devemos adorar. E os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. De maneira nenhuma devemos nos curvar, nos prostrar diante de um pão ou diante de um cálice. De maneira nenhuma. Nós adoramos ao nosso Deus. Que coisa, né? Então, essa doutrina, de maneira nenhuma. Há uma outra doutrina com relação à ceia, que é a consubstanciação. Esse é o ponto de vista de Martinho Lutero, né? Os luteranos creem nisso. Ele diz que os elementos não se transformam, mas o corpo e o sangue de Jesus estão presentes com os elementos. Por isso, consubstanciação. É como se o pão e o corpo de Cristo estivessem ali juntos, ok? Não há respaldo bíblico para este pensamento, além de encorajar a superstição e a ênfase excessiva na parte material, ao invés de ressaltar a questão espiritual da ceia do Senhor. Então, para os luteranos, quando a ceia está sendo celebrada, o corpo de Cristo e o pão estão ali unidos. Então aquele pão, ele está unido ao corpo de Cristo e aquele cálice, aquele vinho está unido ao sangue de Jesus, enquanto no momento da celebração terminou, cada um vai para o seu lugar. Não temos base bíblica nenhuma para chegar a esta conclusão. Talvez isso tenha nascido da dificuldade de Lutero de reconhecer que a doutrina católica estava errada. Então ele quis encontrar um meio termo para não dizer: olha, vocês estão errados, a Roma está errada na sua interpretação da ceia do Senhor, mas eu também não quero ficar muito distante para não arranjar uma briga muito grande. Isso acontece muito e muitas vezes na teologia e no meio dos colégios teológicos. Às vezes você quer evitar uma dor de cabeça, então você não mexe em algumas coisas, você diz: ok, faz de conta aqui, mas não é verdade, não é assim. O terceiro grupo acredita que é apenas um memorial que não traz nenhuma bênção sobre quem participa dele. Este é um extremo oposto das opiniões católicas e luteranas.
né? Enquanto alguns adoram o pão, outros tomam como não é apenas um memorial, é apenas uma lembrança e não traz benefício nenhum, não tem nenhum cunho espiritual, é apenas um pão e um cálice, é apenas um memorial. Vamos fazer, mas sem nenhum cunho espiritual. Misericórdia também é um outro extremo, né? A palavra de ordem é equilíbrio. E o quarto grupo, que eu creio desse jeito, os elementos, quando recebidos pela fé, propiciam ao discípulo os benefícios espirituais da morte de Jesus Cristo. Este conceito é defendido por Calvino e a maioria dos reformadores. Os elementos em si não passam de símbolos. O pão, é um símbolo, mas quando ele é recebido com a atitude correta em fé, ele experimenta-se uma verdadeira comunhão com o Senhor. Assim como sendo muitos, nós somos um só corpo. Ok? E os benefícios da comunhão podem ser recebidos. E para mim, esta é a visão mais bíblica. Enquanto nós somos muitos, nós somos um só corpo. O pão é apenas pão. Porém, ele traz uma mensagem de uma realidade espiritual. Ele nos arremete a uma realidade espiritual. Ele nos traz uma experiência, né, espiritual. E aquele pão é um pão, mas ele é um memorial. Os símbolos falam no mundo espiritual. Eu não adoro o pão, eu não cultuo o pão, de maneira nenhuma, né? Mas ele, ao partir o pão e passar para todos comerem daquele mesmo pão, ele traz para mim uma mensagem espiritual. Ele me diz que assim como este pão foi partido, o corpo de Jesus foi partido. Ele mesmo diz, né? Todas as vezes que vocês comem este pão e bebem este cálice, vocês anunciam, proclamam a minha morte. Então, participar da ceia é uma proclamação profética, é uma mensagem através de um memorial, através de uma cerimônia, uma mensagem que é enviada para o mundo espiritual. Então, eu acredito desse jeito. Vamos para 1 Coríntios capítulo 10, só para dar base porque que eu creio dessa forma. 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 16 diz: não é o cálice da bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo? Nós temos algo em comum, o mesmo cálice, o mesmo pão, e não é o pão que partimos, a comunhão do corpo de Cristo? Participamos do mesmo cálice, participamos do mesmo pão. Fala de unidade, fala de um só corpo, fala de uma única igreja. Certo? A igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, que se alimenta de uma única fonte, o pão e o cálice. O pão fala das questões materiais. O cálice fala das questões espirituais. A fonte de alimento da igreja, mesmo espalhada nos 4 cantos da terra, esta igreja se alimenta de uma única fonte. Esta igreja se alimenta do pão de Cristo, do cálice do Senhor. Então essa é a mensagem. Fala de uma comunhão, fala de uma unidade, fala de um só povo, fala de um só rebanho. E ele é o pão vivo que nos alimenta. O cálice dele é o cálice da bênção sobre nós. No capítulo 11, no versículo 27, Paulo vai dizer assim: portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28 ele diz: examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e de beber deste cálice. Examine-se a si mesmo. E aqui tem uma coisa muito interessante. Pastor, o pastor pode proibir uma pessoa de participar da ceia? Não tenho respaldo bíblico para isso. O apóstolo Paulo não me dá autoridade de eu, como pastor, examinar outra pessoa e dizer: você não pode participar da ceia. Olha o que é que ele está dizendo: examine-se o homem a si mesmo. À luz das Escrituras e à luz da sua experiência com Cristo, você vai se examinar. Antes de participar da mesa do Senhor, examine o seu coração. Examine o seu coração. E ele diz, antes de comer deste cálice, versículo 29, por quê?
Aí ele vai dizer, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. O que seria comer e beber indignamente do cálice? Não discernindo o corpo do Senhor. Certo? Paulo vai dizer, examine-se cada um a si mesmo e depois coma. Porque quem come e bebe este pão, este cálice, são os alimentos que o Senhor deixou para o seu corpo, para a sua igreja. Este pão e este cálice fala de uma aliança com a igreja. É um memorial de uma aliança. Você está nesta aliança? Você faz parte desta aliança? É o alimento para o corpo de Cristo. Você faz parte deste corpo? Você discerne este corpo? Você é um membro ativo deste corpo? Você reconhece este corpo? Se não, a Bíblia te considera indigno de participar deste. Não é para você. Você nasceu de novo? Nasci. Ok, no mundo espiritual há um registro do seu novo nascimento. Você foi batizado nas águas para notificar isso ao mundo físico? Fui. Você está inserido na igreja física, que é um reflexo de uma igreja espiritual? Estou. Reconhece a igreja do Senhor? Reconheço. Reconhece as autoridades dentro da igreja do Senhor? Reconheço. Reconhece Cristo como cabeça desta igreja? Reconheço. Reconhece que esta igreja é apenas o corpo, mas o cabeça é Cristo, que ela não é uma organização, mas um organismo vivo? Reconheço. O pão é para você. Mas se você não passa por este crivo, se você esbarra em algum desses pontos, não é para você. Ah, eu não reconheço a igreja de Jesus. Ah, eu não acredito nas autoridades da igreja. Ah, eu não aceito, não preciso de igreja, não faço parte da igreja. Você está quebrando a comunhão. Ah, eu não aceito pastor sobre mim, meu pastor é Jesus, a igreja sou eu. Você não tem comunhão. Lembre-se que o pão fala de uma provisão para o corpo. O cálice fala de uma bênção para o corpo. Você não reconhece esse corpo. Veja o que ele está dizendo aqui. Pois o que come e bebe indignamente, pergunta é o texto. O que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por quê, Paulo? Porque não discerniu o corpo do Senhor. O corpo aqui não é o pão, é a igreja. Você discerniu a igreja? Este memorial é para a igreja. Veja, o batismo é o ponto de entrada no corpo. É a mensagem que declara que você foi batizado no corpo de Cristo e que você faz parte do corpo de Cristo. Mas o pão, o cálice, é provisão para a caminhada. É força para a caminhada. Olha o que ele vai dizer. Por causa disso, versículo 30. Por causa de quê? Por comer sem discernir o corpo. Por comer sem reconhecer a igreja como tal. Olha o que ele vai dizer. Há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, morreram prematuramente. Alguns creem nesse texto, eu creio sim, morreram prematuramente, esse dorme aqui. Outros dizem, estão apáticos, indiferentes. Olha o que Paulo vai dizer. Por causa disso, há muita gente fraca e muita gente doente. Porque banalizou a ceia. Porque não está discernindo o corpo. Porque se alimenta de uma provisão que é para o corpo, mas não reconhece o corpo. Ou combate o corpo. Está adoecendo. Está trazendo maldição para si. Está trazendo condenação para si. Pastor, então quem que vai fazer esse exame? Você vai fazer de você. Você vai analisar você. Não importa se eu estiver ministrando a ceia em um local e você vem participar da ceia, Jesus não impediu Judas de participar da ceia. E olha que Jesus disse, um dos que mete a mão no prato comigo é diabo. Mas Jesus não impediu ele de comer o pão e beber do cálice. Jesus sabia que ele roubava,
Jesus sabia que ele iria traí-lo, mas Jesus serviu a ceia para ele. Jesus serviu o pão para ele, Jesus serviu o cálice para ele. Ele comeu e bebeu indignamente. Por quê? Ele não discerniu o papel de Jesus Cristo. Ele não discerniu o corpo de Jesus Cristo. Qual foi o final de Judas? Morte. Destruição. Mas Jesus não o impediu. Jesus poderia ter dito: Judas, não, você não pode participar da ceia porque você está endemoniado. Você não pode participar da ceia porque você tem roubado o dinheiro da tesouraria. Não, Jesus não fez isso. Examine-se cada um a si mesmo, disse Paulo. E depois coma. Discernir o corpo? Coma. E se eu, mesmo assim, quiser comer? Problema teu. Você está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Mas é um problema seu. Isso pode trazer doença sobre você. Isso pode trazer fraqueza sobre você. Isso pode até trazer morte sobre você. É muito sério. A ceia do Senhor não é uma brincadeira. Como eu disse antes, a ceia do Senhor não é apenas um pãozinho que distribui no final de um culto e um cálice, simplesmente como uma forma de... Não. É um memorial de uma aliança com um Deus que habita em chamas eternas. É preciso discernir o corpo. Esta ceia é para o corpo. Então eu tenho que discernir o corpo de Cristo, que é a igreja. E discernir em Cristo o cabeça sobre este corpo. Aí sim. Aí sim. Hã? E se eu pequei, pastor? Pede perdão. Se arrepende, vai guardar pecado? Para quê? Não guarda nem dinheiro, vai guardar pecado. E pede perdão ao Senhor. E participa. Isso não significa que você não está digno de comer do pão. Você tem que partir deste princípio. Leia o texto e entenda o texto. O versículo 29 é chave para você compreender. Versículo 28 e 29. Examine-se a si mesmo antes de comer e beber. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe condenação. E é um cálice de bênção e não de condenação, de salvação e não condenação. Se bebe, você está entrando no oposto daquilo que a ceia significa, de que Cristo me perdoou. A ceia fala de um perdão, de uma justificação. Mas se eu como sem discernir, eu como o oposto. Eu participo do oposto. A bênção se transforma em maldição. E aí, como? E o que é ser indigno? Não discernindo o corpo do Senhor, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Se eu não discerno, eu não lhe recomendo participar da ceia. Se você não reconhece a igreja do Senhor, se você não reconhece aquilo que a igreja significa, a necessidade da igreja, a vida da igreja, a importância da igreja, o papel da igreja, a função da igreja, as autoridades dentro da igreja, eu não recomendo que você participe da ceia, não. Mas se você quiser participar, é um problema seu. Não tenho essa culpa sobre mim. Jamais irei proibir alguém de participar da ceia. Mas vamos pensar um pouco, colocando esse ensino em prática, né? Desde o início do cristianismo, os cristãos têm cumprido a ordenança da ceia do Senhor. E nós vamos encontrar isso em Atos. Vocês estão tudo calados do outro lado, né? Tá me dando até medo. Acho que foi todo mundo correndo. Dura esse discurso, quem o poderá ouvir? O povo está indo embora. Disse Pedro a Jesus. Jesus me assim, nunca ia embora também, não? Atos capítulo 2, versículo 42. Amados, nós às vezes saímos de um extremo, de uma idolatria, de umas doutrinas exageradas, e nós partimos para o outro extremo, que é o da banalização. E nós vemos muita infantilidade, muita banalização de muitas coisas que são muito importantes, e isso tem trazido sérios problemas para a vida de muita gente. Chegou o tempo de resgatarmos a seriedade do ministério, a seriedade da igreja, a seriedade do que é a vida em igreja. Não é uma brincadeira, não é uma diversão, não é apenas um showzinho. Não, irmãos. Nós estamos lidando com questões espirituais. Nós estamos lidando com questões que mexem com coisas muito sérias e muito pesadas. E nós temos que tomar muito cuidado
para que aquilo que poderia ser uma grande maldição não se transforme em bênção. Certo? Aliás, aquilo que poderia ser uma grande bênção não se transforma numa maldição. Exatamente, ou se transforma num grande clube social. Não, irmãos, temos que tomar cuidado, estamos lidando com o mundo espiritual. E o mundo espiritual é uma realidade. Então, alto lá, cuidado. Muito, 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 muito cuidado. Atos capítulo 2, versículo 42, olha o que é que vai dizer, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse partir do pão aqui é uma referência à ceia do Senhor. Então nós vamos ver que eles guardavam isso. No versículo 46 diz assim: perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Talvez você esteja se perguntando assim, por que a Bíblia diz que eles estavam no templo, mas eles partiam o pão em casa e não no templo? O templo aqui era o templo dos judeus. A igreja era composta na sua totalidade por judeus. Eles subiam ao templo de Jerusalém junto com todos os grupos de judeus e ali eles adoravam. Mas a ceia do Senhor era uma cerimônia que era apenas deles. Não tinha nem espaço para eles fazerem isso lá no templo. Não tinha a menor condição. Não fazia parte da vida do templo. Não fazia parte dos costumes do templo. Então o que é que eles faziam? Como aquilo era algo íntimo, pessoal daquele grupo, dos discípulos de Jesus, eles faziam esta parte em casa. Ok? Então a ceia era feita em casa. Né? Nós não vai ter templos como nós vemos hoje, só depois no 4º século, né? Quando o cristianismo se torna religião de Estado. Misericórdia. Atos capítulo 20, no versículo 7. Atos capítulo 20, versículo 7 diz assim: no primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou seu discurso até a meia-noite. Né? Paulo ia viajar no dia seguinte, né? Lembre-se que a noite do primeiro dia da semana é a noite de sábado. Paulo não viajou no sábado porque era Shabat, ele vai viajar no primeiro dia da semana e aproveita e vai celebrar, ministrar a ceia do Senhor e prega até altas horas para o pessoal. Né? Era uma prática frequente. Como eu falei para você, você também deve, após ser batizado, participar da ceia do Senhor. Por que após ser batizado, pastor? Porque não existia na Bíblia nenhum discípulo de Cristo que não fosse batizado. Ah, pastor, mas tem que a pessoa primeiro ser batizado para poder participar da ceia? A Bíblia não fala claramente acerca deste texto. Não diz nem que sim, nem que não. Quando nós não temos uma referência na Bíblia acerca de alguma coisa, como é que nós vamos interpretar aquilo ou como que nós vamos formar um pensamento? Nós vamos olhar para os momentos em que isso aconteceu e dali nós construímos um modelo. Nosso modelo é Jesus. Então, de onde eu vou tirar o modelo da ceia do Senhor se não existe referência de algumas coisas? Eu vou analisar e saber como que Jesus fez a ceia. Como foi a dele? Esse é o meu modelo. Meu modelo é a ceia que ele fez. Meu modelo é a ceia que ele instituiu. E quando ele pregava para as multidões, gente de todos os lugares, gente de todas o jeito e qualidade. Mas quando ele foi celebrar a ceia, ele não fez isso num ato público. Ele fez isso apenas com aqueles que já tinham demonstrado serem seus discípulos. Todos eram batizados, todos estavam em comunhão com ele. A estes ele ministra a ceia. Ali, aqueles 12 representavam a igreja, o corpo de Cristo. Então, isso me dá a entender que a ceia do Senhor deve ser ministrado àqueles que já provaram do novo nascimento, demonstraram esta experiência, assumiram uma atitude diante de Deus como seus discípulos. Certo? E a forma de alguém se identificar como discípulo era pelo batismo. Antes da Bíblia dizer que eles comiam pão de casa em casa, diz que eles foram batizados nas águas. Por isso que nós temos como, é uma questão lógica, compreender que antes de você participar da ceia do Senhor, você primeiro deve ser batizado nas águas. Ok? A ceia do Senhor é um memorial. A ceia do Senhor é um testemunho da morte de Jesus Cristo.
E a ceia do Senhor é um símbolo da comunhão entre os cristãos. É um memorial de uma aliança de sangue. É um testemunho de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, assim como o pão partido e o cálice derramado. Fala de morte. Ele morreu por nós. Mas também ela é um símbolo da comunhão que existe entre os discípulos de Jesus. Embora sendo muitos, comem do mesmo pão e bebem do mesmo cálice. Ok. O que a mesa do Senhor significa para nós, além de tudo isso? Olha o que é que vai dizer Paulo em 1 Coríntios 11, 23 a 24. Ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Uau, que tremendo, né? O que ela significa? É uma mesa de lembrança. Primeira coisa que ela me traz, uma lembrança, é um memorial, né? Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança. Em memória, um memorial. Um memorial. A partir de hoje, vocês vão fazer isso como um memorial. De quê? O memorial me arremete a algo. O que este memorial me arremete? De que assim como este pão está sendo partido para me servir de alimento, assim como este cálice está sendo derramado, ele, Jesus, morreu no meu lugar. Seu corpo foi partido por mim na cruz do Calvário. O seu sangue foi derramado por mim no alto daquela cruz. Aleluia. É um memorial de uma aliança, é um memorial de um preço, de uma morte vicária. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim. Ele que não tinha do que morrer, e eu não tinha do que viver. Ele assumiu sobre ele a minha morte, e pela morte ele venceu a morte, para que eu tenha vida no seu nome. É um memorial, fala de Cristo. Fala da morte de Jesus Cristo não como um assassinato. Fala da morte de Jesus Cristo como uma oferta de Deus pelos meus pecados. Uma morte vicária, substituta. Aleluia. É uma mesa de ações de graças. Uau! É um momento de agradecer. Eu não merecia tanto amor. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, disse Paulo em Efésios 2. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, ele morreu por nós. Não fostes vós que me amastes, mas eu vos amei primeiro. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ninguém tem maior amor do que este, que dar a vida pelas suas ovelhas. É bem verdade que alguém pode se empolgar e dar a vida pelos seus amigos, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que atitude eu devo ter diante disso? Quando eu olho para a cruz e reconheço que ali naquele lugar está alguém que não deveria ali estar, aquele lugar é meu, que atitude eu devo ter? Qual é a minha postura diante disso? Ações de graças. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de um só dos seus benefícios. Por quê? É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. É Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Diz o Salmo 103, do versículo 1 ao 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia! Por quê? Porque Ele perdoa todos os meus pecados. Aonde Ele fez isso? Na cruz do Calvário. Ele sara as tuas enfermidades. Aonde Ele fez isso? Na cruz do Calvário. Ele quebra as tuas maldições. Onde Ele fez isso? Na cruz do Calvário. E o que eu tenho como memorial deste momento? A ceia do Senhor. Então é uma mesa de ações de graças. É uma mesa de ações de graças.
Mas é um momento também, eu como um aliançado, eu como um discípulo de Cristo, eu como alguém que me encontrei com o Senhor, eu como alguém que fui perdoado dos meus pecados, tenho agora a oportunidade de parar e examinar-me a mim mesmo. Não é esse o conselho de Paulo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. No versículo 31 ele diz, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que é que Paulo está dizendo? Examine você a si mesmo. Para não comer? Não, para comer. Mas antes de você comer do pão e beber do cálice, para um pouco. Examine. Como eu tenho vivido? Que frutos eu tenho produzido? Que marcas eu tenho deixado como um discípulo de Cristo? Será que eu não estou sendo um cristão teórico e um ateu prático? Na teoria eu sou cristão, na prática eu me assemelho a todas as outras pessoas. Meus sentimentos, minhas reações, meus valores, meus comportamentos em nada diferem do mundo. Que árvore sou eu? Qual fruto eu estou produzindo? Será que porventura eu estou produzindo frutos que revelem que eu realmente me arrependi? Que eu nasci de novo? O que eu tenho produzindo? A Bíblia diz que se conhece uma árvore pelo fruto que ela produz. É hora de parar e de me analisar e perguntar, Senhor, amanhã é cedo, Senhor, nós vamos ministrar a ceia aí na sua casa. Que tal começar a fazer um autoexame desde já? Como é que eu estou vivendo? Que palavras saem da minha boca? Que pensamentos ocupam a minha mente? Que comportamento eu tenho? Quais são os valores que governam a minha vida? Como é que eu lido com as pessoas? Como eu faço negócio? Como eu trato as pessoas que estão à minha volta? Como é que eu lido no meu dia a dia? Cristo está sendo manifesto. São frutos que demonstram a árvore na qual eu estou enxertada, que é Cristo. Examine-se cada um a si mesmo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Você discerniu que você faz parte do corpo de Cristo? E este corpo recebe de Cristo? Este corpo se alimenta de Cristo? Assim como um galho se alimenta da seiva da árvore onde ele está enxertado? Pois bem, se eu me alimento de Cristo, que fruto eu estou produzindo? Esses frutos por si só testificam a árvore onde eu estou? Ou eu continuo produzindo frutos como um zambujeiro maldito, que ainda não passou por um processo de enxerto na oliveira que é Jesus Cristo? É tempo de parar e se analisar. Não é que o outro vai analisar você. Ai, pastor, olha, fulano está tomando a ceia, mas não. Cuida de você. Examina você. Examine-se cada um a si mesmo. Para quê? Para chegar à conclusão, eu não vou participar da ceia porque eu descobri que eu peguei. Não! É para justamente descobrir onde estão as áreas que você tem que investir. É justamente para se arrepender dos pecados que estão aí guardados. E aqueles comportamentos e aquelas coisas que são desafios, você colocar diante de você. E dizer, olha, esse aqui está fora, essa linguagem não fica bem para mim, esse comportamento aqui está errado, essa maneira de tratar minha esposa, essa maneira de tratar o marido, essa maneira de tratar os meus filhos, essa maneira de tratar quem não concorda comigo, quem pensa diferente de mim, essa maneira de tratar quem não é crente como eu. Isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que mudar, olha aqui, muda aqui, muda aqui, muda aqui, muda aqui. Uau, e aí? A ceia se torna o que para mim? A fonte de recursos para que eu consiga alcançar aquilo que eu, pelo autoexame, detectei como áreas a serem tratadas na minha vida. Por mim mesmo, eu jamais conseguirei vencer todas estas áreas que eu detectei que precisam ser mudadas. Mas ao detectar todas elas agora, eu me olhando como um membro do corpo de Cristo, eu digo, tem que mudar tudo isso. Eu olho e digo assim, Orlando, de onde que você vai tirar recursos para mudar tudo isso? Como que você vai vencer tudo isso? Eu estou em aliança com o Senhor. O pão, o cálice, a provisão de Deus. Os recursos do céu estão à minha disposição. Eu vou à ceia do Senhor debaixo dessa perspectiva de alguém que faz parte do corpo de Cristo, que tem uma meta, que tem um alvo. Cristo em nós, a esperança da glória. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Qual é o meu alvo? Cristo. Pelo prêmio da soberana vocação, Cristo.
Então este autoexame é muito mais do que encontrar pecados na nossa vida e para dizer vou participar, não vou participar. É examinar para descobrir, eu estou discernindo que eu faço parte do corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, o Espírito Santo está trabalhando em mim com um objetivo, formar Cristo em mim. E agora ele vai me dar a oportunidade de sondar-me a mim mesmo e perguntar-me a que distância eu estou do alvo. A que distância eu estou do alvo? E o que é a mesa? Provisão para alcançar o alvo. Porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. Porque quem come a minha carne e bebe meu sangue vive por mim. Se eu quero me tornar como ele, ao me alimentar dele, ele diz que eu vou conseguir chegar lá. Então eu chego diante desta mesa, não misticamente, mas conscientemente, sabendo que aquele pão e aquele cálice me arremetem a uma aliança, de onde eu retiro todos os recursos para alcançar a minha meta. Qual é a minha meta? Não é uma casa própria, não é um carro, não é dinheiro, é Cristo em mim. A meta da igreja não são os tronos deste mundo, não são os reinos deste mundo. A meta da igreja é se parecer com o cabeça, Cristo Jesus. E a aliança nos dá a provisão para alcançarmos esta meta. O que em mim não é Cristo? O que em mim não glorifica a Cristo? O que em mim não comunga com Cristo? Eu tenho que mudar. Eu tenho que vencer. Vai demorar muito, mas eu tenho provisão, tenho recursos na aliança. E o que simboliza para a minha aliança? A ceia do Senhor. É uma mesa de vitória, viu? É uma mesa de vitória, porque ela me revela que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará. Eu estou em aliança. O Senhor é o meu pastor. Eu não chego na mesa assim, E ele diz, né? Nesta consciência de pastoreio, olha o que é que ele diz. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. É uma mesa de vitória. Aleluia. Posso ouvir um amém nesta igreja? É uma mesa de vitória. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É uma mesa de vitória. Você tem pastor. Ninguém tem maior amor do que este que dá a vida pelas suas ovelhas. O Pai me ama, disse Jesus, porque eu sou capaz de dar a vida pelas minhas ovelhas. Você tem um pastor. Você é um vencedor. Você é um vitorioso. Este pastor cuida de você até o extremo. Ele disse, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não devo temer mal nenhum, porque tu estás comigo. É uma mesa de vitória. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Ele disse, olha, aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. Ninguém o arrebata das minhas mãos. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. É uma mesa de amor. A ceia do Senhor fala deste amor. Olha o que vai dizer 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, diferentes, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Isso é uma mesa de amor. Somos tão diferentes. Temos gostos diferentes, jeitos diferentes, linguagem diferente. Somos tão diferentes, mas somos um só. E o que nos torna um só? O amor de Deus em Cristo Jesus. Não é esse amor sentimentaloide, o amor de Shakespeare, não é sentimento, é consciência de aliança, é meu irmão. Eu posso não compreendê-lo, eu posso até não aceitar muita coisa nele, eu posso até não engolir muita coisa nele, mas ele é meu irmão. Eu o amo. Eu quero que ele vença. Eu quero que ele cresça. Eu quero que ele chegue lá, porque ele é meu irmão. Pode não ser meu amigo. Pode não ser alguém que está no meu dia a dia, mas é meu irmão. Eu o amo. Como é que eu sei que eu o amo? Eu quero que ele cresça cada dia. Eu quero que a bênção de Deus esteja na vida. Eu me entristeço quando eu vejo ele caindo. Eu me entristeço quando eu vejo ele se afastando do Senhor. Eu me entristeço quando eu vejo ele esfriando na fé. Isso é um sinal de que eu o amo.
É uma mesa de amor. É uma mesa de unidade. É uma mesa de unidade. Como diz o Salmo, 133. Não há lugar para divisão na igreja. Oh, quão bom e quão agradável viverem unidos os irmãos. Não é isso que diz o Salmo 133? É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali nesta unidade. Ali nesta unidade. Ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A unidade, esta é uma mesa de unidade. Aqui já não tem pobre nem rico, aqui já não tem macho nem fêmea, aqui já não tem doutor nem inculto. Todos somos um, todos somos o corpo de Cristo. Aqui já não tem preto, nem branco, nem amarelo. Tem a igreja do Senhor. Quando nos reunimos em volta da mesa, é uma mesa de unidade, as diferenças caem. Aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. E aí o que acontece? Ali o Senhor ordena a sua bênção. Na unidade. Nesta comunhão de unidade. Não compreendo tudo do meu irmão. Acho interessante quando o apóstolo Pedro escreve, falando a respeito de Paulo, ele diz assim: o irmão Paulo fala coisas de difícil compreensão. Fala coisa que eu não consigo entender. E muita gente distorce o que ele diz. Pedro, com a sua mentalidadezinha simples de um pescador, diz: eu não compreendo a linguagem de Paulo. Eu não entendo Paulo, gente. E o povo distorce o que ele fala. É difícil o que Paulo fala. Não é para entender tudo. Não precisa entender tudo. É meu irmão. Somos um. Somos um. Mas, amados, é uma mesa de consagração também. A mesa do Senhor é uma mesa de consagração. É uma mesa de fé. Fé no Redentor. Fé no Redentor. Aleluia. Aleluia. Ele nos redimiu. Ele morreu pelos nossos pecados. Não é isso que aconteceu? Ele morreu pelos nossos pecados. Eu olho para aquela mesa e eu lembro que aquele que estava na cruz do Calvário não estava por causa dele, estava por causa de mim. Ele é o meu Redentor. Ele é aquele que veio para cumprir a profecia de Gênesis 3,15. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. A tua descendência vai ferir o calcanhar dele, mas ele mesmo com o calcanhar ferido vai esmagar a tua cabeça. Na cruz do Calvário, ele esmagou esta cabeça de Satanás. E arrancou das mãos do diabo toda a autoridade que tinha sobre a minha vida e sobre a sua vida. É uma mesa do Redentor, uma mesa de fé. Eu fui perdoado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É uma mesa de fé no Redentor. Oh, aleluia! É uma mesa de cura. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feitos por mãos humanas, não desta criação. É uma mesa de cura, porque pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Essa deve ser a forma que eu devo chegar diante da mesa do Senhor. A mesa da aliança, a mesa da aliança, a mesa da consagração. A mesa onde eu sondo o meu coração e me pergunto: como eu estou vivendo? É uma provisão. Ela vem carregada de bênçãos. Quando Melquisedeque vai encontrar-se com Abraão para ratificar a aliança que Deus havia feito com Abraão, a Bíblia diz que Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, o nome Salém é Jerusalém, antes de ser chamada Jerusalém, trazia pão e vinho. E abençoou Abraão pelo Deus Altíssimo, dizendo: que o Deus Altíssimo te abençoe, Abraão. O que é que ele trazia? Pão e vinho. E o que é que ele trazia mais? A bênção do Deus Altíssimo. Esta mesa de aliança é uma mesa de bênção. É uma mesa de renovo, de provisão, de cura, de restauração. Meu amado irmão em Cristo Jesus.
Amanhã, às 7 horas, nós teremos ceia do Senhor. Amanhã às 7 horas, horário aqui da Inglaterra, nós estaremos participando desta mesa. Será um culto de adoração, de oração, de entrega, de mergulhar na presença do Senhor, de trazer estas verdades ao nosso coração. Como eu tenho me portado ante o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. É tempo de chegar diante desta mesa, nesta consciência. E eu quero te desafiar e te convidar a tirar o dia amanhã. Sonda teu coração. Prepara teu coração para a ceia. Nós estamos em jejum, em oração. Sonda teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer uma visita aí especial. Não para te condenar, não para te acusar, mas para trazer luz e dizer, vamos trabalhar aqui, vamos melhorar aqui. Talvez você diga, eu não consigo. Eu já tentei e não consigo. Não consegue mesmo. Pelas suas forças, você não consegue. Mas eu quero aqui te dizer, na aliança que Deus estabeleceu com você, a provisão para que você seja mais do que vencedor. Tudo aquilo que você não consegue pelas suas forças, você consegue em Deus. Ele é o provedor. Ele é aquele que traz toda a provisão e nos faz superar os nossos limites. Nós temos tantas riquezas. As armas na nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Nós estamos na carne, mas nós não militamos segundo a carne. E aqui está um grande recurso de autoridade para nós conseguirmos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. O memorial de uma aliança. Não despreze. Não mistifique tudo. Não. Não chega ao pão pelo pão. Isso é idolatria. Não há poder num pedaço de pão. Não há poder num cálice. Mas há poder naquilo que está por trás. Há poder na mensagem que este pão e este cálice revela. Há poder na aliança que ele me arremete. Há poder no Deus com quem eu fiz uma aliança. Pai, eu oro pela minha vida e eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro pela tua igreja. Eu oro pela Fine Glory, igreja que tu me confiastes para pastorear e discipular. Mas eu oro também por cada ovelha tua espalhada em cada canto, para que as escamas, Senhor, caiam dos nossos olhos. Nós que na sua esmagadora maioria viemos de uma cultura idólatra, onde nós cultuávamos o pão, adorávamos o pão, nos curvávamos diante do pão. Muitas vezes partimos para o outro extremo, onde não procuramos compreender o significado daquele momento, daquela aliança, e desperdiçamos um recurso tão grande, e desperdiçamos uma arma tão poderosa, uma mensagem profética estrondosa que a ceia traz para nós. Eu oro, Pai, nesta hora, dá-nos espírito de revelação, traz estas verdades ao nosso coração, muito mais do que informações trazidas à nossa mente. Nós clamamos, Senhor, traz estas verdades às tábuas do nosso coração, escreve-as com letras de fogo dentro de nós, que o nosso olhar, primeiro para com o corpo de Cristo. Quanto pecado contra a igreja, Pai. Quanto pecado contra o corpo de Cristo. Quantos já não conseguem mais congregar. Quantos já não conseguem mais enxergar a igreja como este corpo de Cristo. Quantos já não conseguem mais confiar e olhar para as autoridades que tu estabeleceste dentro da igreja. Há tanta banalização do ministério, há tanta banalização de pastores, apóstolos, evangelistas, mestres. Meu Deus! Restaura estas coisas, mas restaura em nós a visão acerca da tua igreja, restaura em nós a visão acerca do santo ministério da palavra, restaura em nós a visão acerca de Cristo em nós. Ajuda-nos a sondar o nosso coração e a compreender estas verdades, que são armas poderosíssimas que tu deixastes para que nós sejamos vencedores na caminhada. Muitas vezes nós estamos enfraquecidos, muitas vezes nós estamos morrendo prematuramente, muitas vezes nós estamos dormindo, desprezando fontes inesgotáveis de autoridade, de força, de energia. Pai, socorre-nos. Espírito Santo, aviva-nos. Reacende a chama da tua presença em nós.
Nós queremos olhar as coisas como elas são. Nós queremos olhar estas verdades como tu as estabelecestes e conseguir usufruir delas, tudo aquilo que elas comunicam para nós. E com certeza nós seremos mais do que vencedores, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Yahvé nos abençoe e nos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Yahvé sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus, o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença do Espírito Santo de Deus esteja conosco, com as nossas famílias e com toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Eu queria só encerrar respondendo uma pergunta que já me fizeram várias vezes. Pastor, com que frequência a ceia deve ser ministrada? A Bíblia não nos fala. A Bíblia diz que todas as vezes. Existem igrejas que ministram a ceia apenas uma vez por ano. Existem igrejas que ministram toda semana. Existem igrejas que ministram uma vez por mês. Tradicionalmente, nas igrejas evangélicas e protestantes, nós ministramos no primeiro domingo ou primeiro sábado de cada mês. Isso é apenas uma tradição, não é um mandamento. Há igrejas que ministram todos os cultos, todo momento em que se reúnem. A Bíblia não fala. A Bíblia só diz que todas as vezes que você fizer, faça-o em memória de Jesus Cristo. Mas não diz a frequência, não diz quantas vezes deve ser feito. Então, tanto um quanto o outro está correto. Não existe uma tradição. Fazemos uma vez por mês por tradição. Eu posso participar da ceia hoje, aí amanhã eu fui em um outro culto, está tendo ceia, eu posso participar? Deve. Não existe nenhum tipo de orientação com relação a isso, não. Tá bom? Deus abençoe vocês, tenham uma noite de sono restaurador e amanhã não se esqueça de preparar o pão e o cálice para que juntos possamos ceiar, orar, buscar ao Senhor e desfrutar desta fonte inesgotável que é a Deus, revelado a nós através deste cerimonial, desta ordenança que é a ceia do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde, fique com o Senhor. Até amanhã. Um grande abraço. Shalom, shalom.